tentou mudar alguma coisa em você, funcionou por um tempo e depois parou? Funcionou por bastante tempo? Simplesmente do nada você parou? Você viu que parou de fazer aquilo, de ter aquele hábito? Vou falar uma coisa pra você, não foi falta de vontade e nem foi falta de informação. Antes de te mostrar onde o erro tá, de fato, eu preciso nomear a pergunta que a maioria das pessoas faz, mas nunca responde de verdade. Por que eu não consigo manter hábitos mesmo quando eu quero de verdade? Mesmo quando eu desejo muito? E não é falta de esforço, não é falta de método, não é falta disso. É porque você simplesmente está tentando mudar o comportamento sem mudar a crença por trás dele. E isso nunca funciona no longo prazo. Foi porque ninguém te ensinou onde a mudança real começa. Vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo aqui. Cada ponto é um universo. Vem comigo desvendar. Vem comigo. Opa, Eduardo Godin contigo e estamos de livro com a vida. No vídeo anterior a gente falou da ideia central do livro Hábitos Atômicos. Que pequenas decisões repetidas, pequenas ações repetidas vezes, todos os dias, mudam completamente a trajetória da vida de uma pessoa, da vida de qualquer um. Mas tem uma pergunta que ficou no ar depois disso. Se a lógica faz sentido, se todo mundo entende que consistência importa, por que é tão difícil a gente manter qualquer coisa, qualquer hábito que a gente alcance? E, como eu disse anteriormente, não é falta de informação, não é falta de motivação. É algo mais profundo do que isso. E hoje a gente vai direto nessa raiz. Antes de continuar, comenta aqui embaixo qual hábito pequeno você vem adiando porque acha que é pequeno demais para fazer diferença. Vai ser interessante a gente dar uma comparada. O erro mais comum: focar em metas. A maioria das pessoas, elas tentam mudar assim, dessa forma como eu vou tentar explicar agora, né? Na verdade, explicar. Quero emagrecer. Eu quero ler mais. Eu quero parar de procrastinar. Eu quero parar de fumar. Tudo isso é meta. E metas, elas têm um papel importante. Eu não estou dizendo que são inúteis aí, como algumas pessoas falam que a gente não tem que ter meta. Não. Meta é importante. Mas ela tem um problema sério que quase ninguém percebe. Metas, ela só diz onde você quer chegar e em quanto tempo chegar. Em quanto tempo você vai alcançar. Ela não te diz quem você precisa ser para você permanecer lá onde você chegou. E é exatamente por isso que tanta gente chega e volta. Emagrece e engorda de novo. O efeito sanfona, né? Lê muito no mês e para no outro. Organiza a rotina, perde o fio, depois de 2, 3 semanas. A meta foi atingida, mas nada mudou por dentro. Os 3 níveis da mudança. O James Clear explica algo que é simples de entender, mas que muda completamente a forma como a gente olha para o problema. Toda mudança ela acontece em 3 níveis. Olha, isso é interessantíssimo que ele ensina no livro. Elas mudam em 3 níveis. O primeiro nível é o nível dos resultados, onde você quer alcançar. O segundo é o nível dos processos. É o que você precisa fazer para poder chegar onde você quer alcançar. E o terceiro nível é da identidade. Quem que nós acreditamos ser? Quem você acredita que é? A maioria das pessoas começa pelo primeiro nível. Define o resultado, tenta criar o processo, que é o segundo nível, né, para chegar lá, mas nunca toca na identidade. Não muda, não altera a identidade. O problema é que quando o processo falha, e ele vai falhar, você pode ter certeza disso, não tem mais nada profundo segurando. Você volta a estaca zero. A mudança real acontece de baixo para cima, de dentro para fora. Começa em quem você quer ser, quem que eu decido ser. O processo e o resultado vem como consequência daquilo que a gente decidiu ser. Se isso faz sentido para você, aproveita para se inscrever no canal se você não é inscrito. Identidade. O nível que ninguém olha. Eu vou ser concreto aqui porque esse é o ponto central, nevrálgico do vídeo, né? Tem um exemplo muito honesto meu para te dar e que, para ser franco, ainda não resolvi. Organização. Eu tentei ser organizado mais vezes do que eu consigo contar.
comprei agenda, fiz lista, baixei app, montei sistema. Funcionava por uma semana, às vezes duas. Depois, pluf, desmoronava, caía. Por um bom tempo eu achei que era falta de método, falta de técnica, quando eu precisava de uma técnica melhor. Só que, lendo o livro de James Clear, Hábitos Atômicos, eu entendi o que estava errado. Eu tentava agir como alguém organizado, mas eu não acreditava que eu era uma pessoa organizada. E o sistema sempre traiu o comportamento quando a crença ela não se sustenta, ela não sustentava. Hoje eu ainda sou um cara desorganizado, mas pelo menos eu já sei onde é que está o nó. Eu sei onde é que eu preciso desatar. Aprendi isso no livro Hábitos Atômicos. Mas tenho também o lado oposto. E essa, curiosamente não custou esforço nenhum. Na minha juventude eu me tornei adventista do sétimo dia. De dia para o outro, crustáceos, alimentos de origem suína, simplesmente deixaram de existir para mim. Não foi gradual, não foi uma luta, eu não precisei de força de vontade, nada disso. Foi uma mudança de identidade completa. Que o comportamento veio junto, sem negociação nenhuma. Simplesmente veio. Hoje eu não frequento mais a igreja, não sou praticante, mas a restrição alimentar ela ficou. Décadas depois, ainda está aqui, ó, correndo no meu sangue. Tá em quem eu sou. Então pensa nisso. A motivação religiosa foi embora, acabou. A identidade original também foi embora. Mas o hábito permaneceu. Porque em algum momento ele parou de pertencer à religião e passou a pertencer a mim, a minha identidade. Então, assim, organização e alimentação. Dois exemplos meus que fizeram direções opostas. Uma porque eu acreditei em quem eu sou e a outra também. E a lição é a mesma nos dois casos. Comportamento sem crença desmorona. Identidade profunda sustenta. Mesmo quando o contexto vai embora. O contexto já foi, já era, mas as coisas permanecem ali. O hábito permanece. Então, identidade não é o que você fala. É o que você prova todos os dias com pequenas ações, com os votos. Lembra do primeiro vídeo? Tem uma diferença enorme entre dizer eu quero ler mais e dizer eu sou do tipo de pessoa que lê. Vocês entenderam? A primeira frase coloca a leitura como algo que está fora de você. É uma ação, uma tarefa, uma obrigação, algo que você ainda não é. Mas a segunda frase, ela te coloca no centro. Ela coloca a leitura como parte de quem você está se tornando ou quem você é. É uma declaração de identidade, não de intenção. É identitário. O cérebro ele responde diferente para cada uma dessas frases. Quando você age contra uma intenção, o custo é baixo. Quando você age contra a sua identidade, dói, e dói bastante. Isso é que faz diferença no longo prazo. Hábitos são votos de identidade. E agora vem uma ideia mais poderosa do livro Hábito Atômico inteiro. Cada ação que você repete é como um voto para a pessoa que você está se tornando. Um voto isolado, ele não elege ninguém. Precisam vários votos, não é? Assim, votos repetidos, eles constroem identidade. Você precisa fazer aquilo repetidas vezes. Você não se torna disciplinado quando alguém acerta uma vez. Você se torna disciplinado quando você age como alguém disciplinado, repetidamente. Mesmo quando não tem vontade, dias ruins, mesmo em coisas pequenas que ninguém vê, que ninguém está ali prestando atenção, os holofotes não estão em cima, entende? E o inverso também é verdade. Cada vez que você cede ao hábito que quer largar, você está votando na pessoa que você não quer ser, entendeu? Se você faz alguma coisa que você quer largar, você está votando naquilo. Não é julgamento, é só um mecanismo funcionando. E quando você entende isso, você para de lutar contra você mesmo e começa a construir de forma deliberada. Muito. Se você conhece alguém assim que vive se cobrando, se frustrando por causa de meta, acho interessante você compartilhar esse vídeo aqui com ele. Quebra essa daí. Vamos pensar agora num exemplo bem bacana. Duas pessoas elas querem criar o hábito de correr. Eu e você, vamos lá. Eu acordo todo dia da semana determinado. Preciso correr 3 vezes no dia, tantos quilômetros, tantos minutos. Você, a segunda, acorda com um pensamento diferente, com uma crença. Eu sou uma pessoa ativa. Eu sou uma pessoa que corre. Eu sou uma pessoa que pratica exercício.
Na primeira semana, nós dois vamos correr. Na segunda semana vem a vida, a rotina, a semana pesada, o cansaço, chuva. A primeira pensa, que sou eu, falei na meta. Mas você vai pensar o seguinte: chuva, eu não sou feito de açúcar. Eu sou uma pessoa que faço exercício. Eu tenho uma tarefa. Você tem uma identidade. Você vai continuar. Eu vou parar. A diferença no longo prazo é absurda, entendeu? É muito, mas dá muita diferença. A identidade realmente faz de você praticar o hábito. Você não precisa mudar tudo hoje, nem provar nada para ninguém. Mas precisa começar a se perguntar uma coisa diferente. Não como eu faço esse hábito, ou como eu passo a praticar esse hábito. Mas que tipo de pessoa faria isso de forma natural? Porque quando você responde essa pergunta, essa segunda pergunta, e começa a agir a partir dela, cada pequena ação sua vira um voto. Lembra? Você está votando pequenos votos repetidos, consistentes, votados na pessoa que você quer se tornar, na pessoa que você quer ser. É voto. É confirmando. É assim que hábitos mudam quem você é. Não de uma vez, dia após dia. Isso é excelente, que a gente aprende lendo Hábitos Atômicos. A partir de agora, mudar não é mais sobre força, é sobre alinhamento. Isso mesmo, alinhamento mental. É você pensar em quem você quer ser. Mas para alinhar hábitos com identidade, você precisa entender como que eles funcionam por dentro. Você precisa entender qual é o mecanismo que dispara um hábito, que mantém ele vivo. Porque você repete coisas que não quer repetir. Isso tem explicação clara. E quando você entende esse sistema, você vai parar de brigar com você mesmo. E começa a usar esse sistema a seu favor. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar no próximo vídeo. Tá ok? Eduardo Godin contigo, estamos de livro com a vida. Cada ponto é um universo. Vem comigo, desvenda. Vem comigo. Vem comigo. Um conceito na garganta. Um poema por nascer. Toda vírgula é uma pausa pra deixar você ver. Entre linhas do silêncio, onde a voz se faz pensar. Cada ponto é um universo.